Cadê esses infectos? Vamos chegando para a aula 2 do nosso curso gratuito de antibiótico-terapia. E, gente, a única coisa que eu vou pedir em troca para vocês é: curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha com sua galera. Fala, gente, nosso momento de aprender antibiótico chegou. Vai lá no canal do YouTube do Papo Infectados, se inscreve, maratona os vídeos, bora aumentar aí a legião de infectolovers. Lembrando que eu tô nas outras redes sociais, tá? No Insta, no TikTok, no Threads, eu sou @Papo Infectado. Só no X que eu tô como @souElisaSiol, viu? Vai ser um prazer ver vocês nas outras redes sociais. Meu povo, olha só, se você ainda não assistiu a aula 1, eu recomendo fortemente que você pare esse vídeo agora e vá assistir a aula 1. Por quê? Na aula 1, eu, além de explicar, né, sobre as penicilinas e as cefalosporinas, eu expliquei também para vocês sobre o mecanismo de ação e os efeitos colaterais dos beta-lactâmicos. Então, por isso que eu não vou nem mencionar aqui. Vocês viram qual é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos e por isso que eles são bactericidas e os efeitos colaterais. Então, aqui a gente já não vai mencionar sobre isso, até para poupar tempo, tá certo? Então, nessa aula aqui, a gente vai falar dos carbapenêmicos, né, focando nos principais da prática clínica no contexto Brasil, que é meropenem, ertapenem e imipenem, e o único monobactâmico, que é o Aztreonam, tá? Lembrando que todos eles, penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, monobactâmicos, eles fazem parte de uma classe só de antibióticos, e são os beta-lactâmicos. Para a gente dar uma aquecida aqui, eu trouxe um casinho. Falei, chat, faz um favor aí para mim, cria um caso clínico para a aula que eu vou dar. E o chat fez um caso legal, olha só. Camila, 65 anos, diabética, tipo 2, hipertensa, doença renal crônica, tá? Não dialítica, internada há 15 dias, devido a uma cirurgia de ressecção intestinal por uma obstrução a esclarecer. Ela tinha uma tumoração no intestino, foi então retirada dessa tumoração, está aguardando a biópsia para entender, mas precisou fazer essa ressecção intestinal. Ela vem evoluindo, vamos botar aí nos últimos 2 dias, com febre persistente. Quando você olha lá no controle da enfermagem, chegou a ter temperatura axilar de 39,2 graus Celsius, associado com taquicardia, frequência cardíaca de 120, vem referido também do abdominal, e o exame físico, a expressão, você percebeu que está saindo secreção purulenta pela ferida operatória. De histórico recente, ela usou, né, nesse internamento atual, ceftriaxona e metronidazol, beleza? Aí, gente, viu um caso, vamos responder os nossos 3 Qs. Qual é a suspeita diagnóstica nesse caso aqui? A gente está falando de uma paciente que ela está com sepse, né? Ela tem sinais de sepse. Ela está com febre, taquicárdica e tem um possível foco de infecção ali na barriga, certo? Ou na pele. Então, sepse com foco abdominal pode ser. Será que formou um abscesso? Ela está com dor abdominal e quando você faz a expressão está saindo secreção purulenta. Será que tem o foco abdominal? Então aí um exame de imagem ia ser interessante. Ou foco cutâneo. Por quê? Tá, na pele você tá tendo essa expressão, apesar de que não viu, né, sinais flogísticos na pele, como rubor, eritema, calor, mas pode ser que essa secreção purulenta seja apenas ali no subcutâneo. Então, ela tá com a sepse, que na primeiro momento, na primeira oportunidade, na verdade, a gente deve fazer uma imagem para entender se é abdômen
até porque se for um abscesso alguma coisa, precisa drenar, ou se é só foco cutâneo. Pensando nisso, quais são os micro-organismos que a gente vai cobrir aqui? Se a gente está falando de foco abdominal, a gente quer cobrir gram-negativo. Elisa, eu não sei nada disso. Não sei, fico perdida. Quais micro-organismos cobrir? Como saber o que é gram-negativo? Vai para a maratona antibiótica. Gram-negativo, o link está aí na descrição. Mas voltando aqui. Então, a gente quer cobrir gram-negativo, né? Principalmente ali, enterobactérias. Então, Klebsiella, Proteus, Providência. E aí, gente, é uma paciente que já tem 15 dias de internação. A gente não vai pensar só em micro-organismos de comunidade. Ela pode já ter também micro-organismos hospitalares. Então, até as enterobactérias, será que produz aí alguma beta-lactamase? Tá? Que a gente já tem visto beta-lactamase, por exemplo, SBL, até carbapenemase em comunidade, mas a maior frequência, né, é ambiente hospitalar. Então, gram-negativo, enterobactérias, pseudomonas, tá? É muito mais frequente aí em ambiente hospitalar. Ela fez essa cirurgia, beleza? Até a cineto. E aí, nesse caso, até pensando no ambiente hospitalar, na infecção hospitalar, tem que trocar uma ideia também com a CCIH, com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, conversar lá com a galera para ver se, pensando em contexto daquele hospital, se teria mais algum micro-organismo para cobrir, tá? Além disso, a gente quer cobrir anaeróbio. Lembra que na barriga também tem anaeróbio colonizando ali. E qual é o anaeróbio que a gente cobre aqui? Bacteroides fragilis. Beleza? Aqui eu quero até ressaltar para vocês que durante o internamento ela fez ceftriaxona e metronidazol. Pensando em um foco abdominal inicial, estava cobrindo, né? Pensando em micro-organismos de comunidade. Porque ceftriaxona pega as enterobactérias e o metronidazol, o anaeróbio. Mas aqui já é um contexto diferente, porque a gente está pensando em algo abdominal, mas a gente já tem que pensar aqui nos malvadões por conta do ambiente hospitalar. Mas, além disso, como tem uma possibilidade de ter algo cutâneo e a paciente está séptica, porque se fosse assim, galera, se fosse assim, gente, é uma paciente que fez essa cirurgia e tal, começou a sair essa secreção purulenta e tal, aumentou leucose, aumentou PCR. Você viu que ela não está séptica? Tá apostando mais que é algo abdominal? Comece então o tratamento abdominal, né? Pede culturas antes, hemoculturas, se tiver como cultura essa secreção que está saindo do abdômen, e pede a imagem. Olhou lá, as hemoculturas, as culturas vieram todas negativas, a imagem não mostrou abscesso, é só cutâneo. Então, associa, né, na verdade, pensa, né, em algo que cubra MRSA ou desescalona antibiótico, mas assim, se ela não tivesse séptica, eu poderia fazer um esquema mais direcionado para uma infecção ou para outra e rediscutir o esquema conforme fosse sair dos exames. Só que essa paciente ela está séptica. Então a gente não pode dar bobeira. Então é melhor a gente ampliar bastante o espectro, estabilizá-la, e aí conforme for sair dos exames, a gente desescalona. Tá certo? Então nesse caso eu tô falando isso porque nesse caso, já que ela tá séptica, é bom a gente então, já que a gente ainda não tem certeza qual é o nosso foco, a gente cobrir também a pele. E na pele, a gente quer cobrir principalmente gram positivo, só que nesse caso aqui, gente, como é contexto hospitalar, é principalmente MRSA que a gente quer cobrir aqui. Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Quem é meu paciente? Importante também a gente ponderar, né? Uma paciente idosa de 65 anos, então a gente tem que ver, tem que pensar bem quando for selecionar o antibiótico para não pegar e colocar um antibiótico que possa predispor a confusão mental em idosos. A gente também tem que lembrar que ela tem uma doença renal crônica, então evitar
antibióticos que são nefrotóxicos, tá certo? Então, vamos responder isso aqui, revisar carbapenêmicos e Aztreonam, e aí a gente volta para pensar em quais antibióticos a gente poderia passar para Camila, beleza? Mas antes de dar segmento aqui, meu povo, lembrar vocês que a Maratona Antibiótica 4.0 está chegando, tá? Serão 8 dias aí imersos para entender qual é o pensamento clínico na hora de prescrever um antibiótico, quais são as perguntas que eu devo responder, quais são os micro-organismos que eu devo cobrir nas infecções mais prevalentes na prática clínica, associado com muita interpretação de antibiograma. E eu vou estar nesse processo, sendo ali a sua mentora, te guiando desde as aulas até as discussões no WhatsApp. É uma troca realmente incrível. E se você está assistindo esse vídeo depois do dia 6, fica tranquilo, com certeza vai ter algum infoproduto lá no Papo Infectado disponível para você fazer depois do dia 6 de janeiro. Aí é só acessar o link aqui da descrição ou o QR Code, que aí você entra no site lá do Papo e confere se já tem como se inscrever na maratona do dia 6, se não, na próxima maratona, no próximo infoproduto. Aproveita, lembra que eu tô dando essas aulas aqui para vocês para nivelar o conhecimento de vocês, para ninguém chegar na maratona ou em outro produto do Papo e falar assim, meu Deus, Elisa, eu não sei nada dessa parte mais teórica. Então eu tô nivelando isso aqui para não ter desculpa, de forma gratuita, e aí você vai para a maratona para decolar, porque os infoprodutos do Papo é justamente assim, aqui eu estou dando a parte teórica. Os infoprodutos é aquele que você vai simplesmente botar a mão na massa e vai entender como é que funciona na vida real, tá certo? Então eu espero vocês, beleza? Mas Elisa, você que está falando que é bom, será que é bom mesmo? Vou ler para vocês então os feedbacks de quem já fez a maratona antibiótica, alguns, né? Eu não trouxe todos, porque senão ia... Mas, ó, foi maravilhoso. Para quem não sabia nada, deu uma grande ajuda. Olha só que fofinha. Você é perfeita, dedicada, preocupada e excelente médica. Espero me tornar um grande infectologista como você. Te admiro muito. Eu amo que vocês querem se tornar infectólogos, infectologistas. Bora todo mundo para a melhor especialidade. Só agradecer pela atenção. Sua didática é ótima. Eu sou infectologista, mas minha residência foi muito HIVóloga. Gostei dessa palavra e realmente, né? Muita gente só foca em HIV. Histologistas são especialistas em antibióticos, mas a maratona foi a ótima forma de dar o pontapé inicial nessa área de conhecimento que eu ainda pretendo me aperfeiçoar mais. Então, vocês reparem que tem gente já especialista indo para a maratona antibiótica, porque dá a fundamentação, além de te dar um aprofundamento que você não vai achar em qualquer lugar. Você vai saber interpretar antibiograma, eu já te digo uma coisa, não é comparando o Menomic que você escolhe antibiótico. Lá na maratona que explico como é. Então, bora, por apenas R$ 147, a 4.0. Então, aproveita. Que pode ser que depois do dia 6 de janeiro aumente o valor. Aí, se você passou da data, chegou lá com o preço maior, é porque a inflação atualizou a maratona. Tá certo? Mas espero vocês lá. Vão no link aqui da descrição se inscrever. Mas voltando aqui, né, vamos revisar o espectro de ação dos carbapenêmicos e do Aztreonam. Aqui eu destaco para vocês sempre, né, os micro-organismos mais prevalentes na prática clínica. Então, de bactérias gram-positivas, a gente acaba tendo a maior prevalência de quê? De Streptococcus, Listeria, Enterococcus, né, aqui o fecale, Staphylococcus aureus sensível à meticilina e o resistente à meticilina, tá? Daqui, a gente já pode tirar um insight. Nenhum carbapenêmico pega MRSA. Nenhum. Até porque vocês lembram, né? A única que pega de todos os beta-lactâmicos é a ceftarolina, cefa de quinta geração. Mas, meropenem, ertapenem, imipenem pegam Streptococcus. Então, pneumococo, Streptococcus pyogenes da pele, GBS, né, o H-lacto. Pega Listeria, pega Enterococcus fecalis. Então, se você olha lá no antibiograma, é enterococo, tá sensível à ampicilina.
Então vai ser sensível aos demais beta-lactâmicos, consequentemente é sensível aos carbapenêmicos. O fécio, gente, que é a outra espécie mais comum do Enterococcus, ele acaba sendo mais malvadão. Hoje a gente já tem uma grande quantidade de fécio resistente aos beta-lactâmicos, tá? Então por isso que eu só coloco aqui o fecalis. Pega Staphylococcus aureus sensível à meticilina. Então se na pele desse paciente, se essa paciente, né, a gente não quisesse cobrir MRSA, daria para fazer um carbapenêmico aí, porque pegaria tanto strepto quanto MSSA. Mas a gente quer cobrir MRSA porque é hospitalar, tá? E também, fazendo parêntese, logo de cara, se fosse de comunidade, a gente não ia botar um meropenem, né? Por quê, gente? Porque meropenem é um antibiótico de amplo espectro. Então, basicamente, meropenem, ertapenem, imipenem, esses antibióticos de amplo espectro, a gente deixa para o ambiente hospitalar, porque vocês são infectos. E infectologista pensa como eu vou fazer uso racional de antibiótico. Então, é sempre o menor espectro possível, tá? Aí, o espectro aumentado, aumenta aqui nos gram-negativos. Então, todos eles pegam o meningococo, pega o gonococo, os patógenos respiratórios, como moraxella, hemófilos, enterobactérias, tá? Que são as bactérias ali do trato urinário, então, E. coli, Klebsiella. Agora, o imipenem eu botei no verdinho mais claro, porque, anota aí, o imipenem, ele não vai ter ação contra as bactérias Providência, Proteus e Morganella. Então, eu fiz até um mnemônicozinho PPM. Proteus, Providência e Morganella, tá? Mas as outras enterobactérias ele pega, mas essas 3 espécies não. Até pseudomonas os carbapenêmicos pegam, exceto ertapenem. Aí aqui já é outro insight para vocês. Dos carbapenêmicos, meropenem e imipenem pegam tanto pseudomonas quanto acineto. Apesar de que acineto, infelizmente, cada vez mais a gente tem visto resistência aos carbapenêmicos. Mas ertapenem é o único que não pega pseudomonas nem acineto. Então, no caso da nossa paciente aqui, se a gente quisesse fazer um carbapenêmico, como a gente está querendo cobrir pseudo, até pseudo a possibilidade de acineto, a depender do perfil do hospital, não dá para fazer erta. Porque erta não pega esses dois, nem pseudo, nem acineto. Estenotrofomonas e burkholderia, que também são não fermentadores presentes na nossa prática, não tão comuns como pseudomonas quanto acineto, mas eu quis colocar aqui, eles não pegam, tá? E vale também a ressalva aqui, gente, que das beta-lactamases lá, então, AMP-C, SBL, todas elas o meropenem pega, inclusive tem essa vantagem em relação ao pipetase, porque o pipetase, apesar de, né, os inibidores de beta-lactamase, apesar de, na teoria, terem ação contra a SBL, não são indicados porque tem maior mortalidade. Então, o meropenem é melhor para a SBL. Se você fica confuso com isso e que você vai precisar, gente, saber disso, isso não é coisa só de infectologista, cara. Não é. Você tem que ter uma noção básica de antibiograma. Repito, se você quer saber isso, aqui não dá pra gente... que aqui é o básico, né? Mas na maratona, vocês vão aprofundar nessa parte de antibiograma. Então, confere lá, vai pra maratona. E carbapenêmico também pega anaeróbio. Então, pega o Bacteroides fragilis lá da barriga, pega Clostridium, exceto Clostridiose difficile, e pega anaeróbio de boca. Então, olha que maravilha. Pega todos, assim como o pipetazo, assim como a moxiclave, que vai conseguir pegar tanto anaeróbio de orofaringe quanto da barriga, os carbapenêmicos conseguem pegar. E a Stronan, Elisa? De verdade, eu nunca vou falar desse antibiótico. Eu tenho certeza que tem gente que nunca tinha ouvido nem falar do Astreonan. E, gente, o Astreonan é aquele antibiótico que você não vai usar empiricamente. Você não vai usar Astreonan para uma situação que você não tem um micro-organismo isolado. Não, você só vai usar Astreonan guiado.
Eu vou te dizer quando é que, na prática, a gente usa Astreonam. Astreonam só pega gram-negativo, só bactéria gram-negativa. Então, gram-positivo, anaeróbio não rola. Só gram-negativo. Então, eu coloquei rosinha por isso, aqui eu mostrei rosinha, que só pega gram-negativo. E você só utiliza Astreonam quando você se depara com a cultura com metalocarbapenemase. A metalocarbapenemase, ela é um tipo de beta-lactamase. Então, como o próprio nome já diz, beta-lactamase degrada os beta-lactâmicos. Só que se é carbapenemase, ela vai degradar até os carbapenêmicos. Então, degrada penicilinas, inibidor de beta-lactamase, cefalosporinas e até os carbapenêmicos. Só que a carbapenemase, ela tem dois tipos. Ela tem a serinocarbapenemase, que aí nesse caso, além de degradar até carbapenêmico, degrada até Astreonam, que aí o utilizado, o preconizado hoje é o tratamento com Torgena, que a gente viu na outra aula, o ceftazidima, avibactam. Ou a carbapenemase é uma metalocarbapenemase, que degrada tudo até carbapenêmico, exceto Astreonam. Mantém sensibilidade ao Astreonam. Então, a gente só usa Astreonam quando temos uma cultura ali que isolou uma bactéria produtora de metalocarbapenemase. Que aí você só vai saber se é metalocarbapenemase interpretando o tibiograma, vendo, né, os testes microbiológicos que foram realizados para identificar essa carbapenemase. Então, gente, é apenas nessa situação. E eu digo mais a vocês, tem muito hospital que não tem Astreonam, é uma droga cara. Então, onde eu fiz residência não tinha Astreonam, a única vez que eu vi fazendo lá foi porque precisou entrar com recurso, enfim. Então, muitos hospitais do SUS não tem. Onde eu trabalhava, lá no Rio, não tinha Astreonam. Às vezes, os casos mais caóticos, né, que precisava, tinha que fazer permuta contra o hospital. Então, repara, é apenas nessa situação. Então, Astreonam, de fato, acaba sendo a droga do infectologista, porque é muito específico. Então, a gente volta aqui para o nosso casinho. Se a gente está pensando, né, primeiro em cobrir foco abdominal, e é uma paciente internada, é uma infecção que tem mais de 3 dias, né, que a paciente está internada, então é hospitalar. A gente quer cobrir, então, né? A gente viu as enterobactérias, pseudo, cineto, conforme o perfil do hospital. Beleza. Aí você pensa, Lisa, pensando na aula passada, eu pensei em pipetazo. Em piperacilina tazobactam, apesar da gente já ter visto cada vez mais a cineto resistente, né? Se você está realmente pensando, né, cobrir pseudo e a maioria das enterobactérias, né, não ia ser bom se fosse o CBL, o PC, mas carbapenemase, mas pensando que a paciente fez recentemente só uso de ceftriaxona e metronidazol, poderia ser uma possibilidade. Por quê? Estaria pegando, né, os gram-negativos e também o anaeróbio bacteroides fragilis. Pensando no espectro, poderia ser uma possibilidade, mas ela é uma paciente nefropata. A depender do grau de nefropatia, tazocina seria uma boa, porque tazocina é nefrotóxico. E aí poderia piorar a função renal. Todos os beta-lactâmicos, eles são nefrotóxicos. Só que tem alguns que são mais do que outros. E o tazocin, ele é mais do que o meropenem, por exemplo. Então, a depender, poderia ser mais interessante fazer o meropenem. Porque não ia afetar tanto a função renal dessa paciente. Tem mais chance de pegar cineto do que o tazocin, porque a gente tem menos resistência, né, em relação ao carbapenêmico ao tazocin em relação a cineto. Pega pseudo, pega também as enterobactérias, inclusive, né, se tiver um SBL na jogada, uma PC. E pega também o bacteroides fragilis, tá? Então, poderia ser uma possibilidade de fazer o meropenem aqui. Agora,
Como você está pensando que pode ter uma infecção de pele, se for o estrepto, tá, beleza, tá pegando. Se for até MSSA, tá pegando, mas não tá pegando o MRSA, que a gente tem que pensar aqui, por conta do contexto, né, de infecção associada à assistência à saúde. Aí, nesse caso, pela aula passada, a gente poderia ter botado que uma ceftarolina, mas ainda não está tão disponível, né? Nem, muitos hospitais ainda não têm ceftarolina, mas poderia ser uma possibilidade. E aí poderia ir para outras classes que a gente vai ver adiante, como linezolida, seria uma boa porque não é nefrotóxica. Vanco e teico pega MRSA, mas tem a questão de ser nefrotóxica, então poderia poupar. Daptomicina também seria uma possibilidade que pega MRSA e não é nefrotóxica. Mas eu poderia fazer aí a linezolida. Então poderia a gente fazer meropenem para pegar o foco abdominal, mais linezolida para pegar a pele. E aí, óbvio, né? Geralmente a gente recomenda na sepsis, né, começar o antibiótico em 1 até no máximo 3 horas após o início dos sintomas. Mas começou o antibiótico antes, pelo amor de Deus, coleta a cultura, tá? Se não tiver como coletar nada abdominal, pelo menos uma hemocultura coleta. E não vai fazer swab dessa ferida, pelo amor de Deus. A gente não faz swab de ferida. Porque quando você passa o cotonete ali, naquela pele que está exposta a micro-organismos do hospital todo, você pode estar pegando a bactéria que está infectando, mas você pode também estar pegando a bactéria que está colonizando. Então não rola. O certo é aspirar de lá, para pegar o inóculo estéreo, levar para a microbiologia, tá bom? Então, daria para ser feita essa dupla. Uma vez saindo o antibiograma, aí a gente reavaliaria o esquema. Aí, extrapolando aqui, saiu essa hemocultura, e você surpreende que, na verdade, é uma Klebsiella produtora de metalocarbapenemase. Então, você interpretando lá o antibiograma, você viu que estava resistente a todos os beta-lactâmicos, mantendo sensibilidade apenas ao ostrionam. Olha só, aí nesse caso você fala, cara, eu tenho que colocar o ostrionam aqui na jogada, que é o metalocarbapenemase. E aí a gente acaba associando torgena, porque tem que pegar outros mecanismos de resistência. Se vê que essas bactérias que produzem metalocarbapenemase, elas acabam produzindo serino junto, outros mecanismos de resistência, então acaba associando. Aí você, então, passaria a usar ostrionam com torgena, tá certo? Mas só depois da cultura. Beleza, infectos. Na próxima aula do curso, a gente vai ver sobre macrolídeos, tá certo? Então, já vai aí estudando e a gente se vê. Deixa aqui nos comentários se ficar alguma dúvida, feedbacks. Vai ser um prazer interagir com vocês por aqui, tá certo? Beijo! Tchau!